dia. Eu hoje estou recebendo aqui para uma conversa, aliás, muito agradável, estamos falando até antes, né? Renato Giannini, que é professor de Ética e Filosofia e Política da USP, ele é atualmente presidente da SBPC, foi ministro de Estado e tem aí um currículo que é admirável, além de ser uma pessoa adorável e é um prazer poder conversar. Queria dar as boas-vindas, dizer que é um prazer estar com o senhor, ministro, de lhe rever. E eu acho que a gente até começa a nossa conversa num momento, eu acho delicado, prefiro chamar assim, da pesquisa no nosso país, né? Nós vimos aí, por um lado, um descrédito em relação à pesquisa, uma reação da sociedade, entendo eu, como favorável à pesquisa. E eu queria iniciar pedindo para o senhor fazendo uma avaliação do momento da pesquisa no Brasil. Cláudio, grande prazer estar aqui com você, grande prazer estar aqui no Einstein, com as pessoas que me receberam tão bem também. Nós estamos num momento muito esquisito, porque, por um lado, enfrentamos uma pandemia que custou uma quantidade de vidas alucinante. A última vez que eu olhei o percentual de mortos por milhão de habitantes devido ao Covid, o Brasil estava 5 vezes acima da média mundial. Então, nós temos, por um lado, uma façanha da ciência que é fantástica. Um mês depois da Covid estourar, já tinha 100 grupos de pesquisa no mundo tentando a vacina. Um ano depois, você tinha uma dúzia de vacinas. Algumas foram criticadas, mas, por exemplo, eu acabei de ler que a Coronavac foi tão atacada por vários, ela parece uma das melhores para crianças, então tudo isso vai se destilando, vai se sabendo, mas o fato é que, desde que a vacina emplacou, despencou a mortalidade. Está alta no Brasil por várias razões de descaso do poder público, de fake news também. Está um Boeing por dia, em média, umas 300 pessoas, mas chegou a 4 mil mortos por dia. Então, mesmo um país em que o combate ao Covid foi basicamente estadual, municipal e da sociedade civil e da comunidade médica em boa parte, mesmo num país desses, nós conseguimos reduzir muito a mortalidade. Então, era um período para a gente ter, sei lá, no ano que vem todas as escolas de samba estarem tematizando a medicina, tematizando a pesquisa na saúde. E, no entanto, enquanto isso, a gente ouve um discurso negacionista que é assustador. Pessoas que temem tudo, temem que a vacina converta as pessoas em jacaré. E é uma coisa que não começou agora. No governo Dilma, eu lembro que se espalhava a história, uma fake news também, de que determinado tratamento implicaria colocar chips em cada pessoa para o governo monitorar. Também correu o boato de que o governo ia aprovar uma lei que o governo decidiria o sexo de cada pessoa. São coisas tão insanas, são tão fora de propósito, porque você não vê como que vão conseguir fazer isso, como tecnologicamente possível, como política e culturalmente você emplaca pautas absolutamente sem sentido, que a pergunta muda de figura. Quer dizer, como que tem gente acreditando nisso? O New York Times publicou uma matéria que eu gosto muito, 2018 e 2019, eles foram ao Nordeste do Brasil para ver por que estava sendo reduzida a vacinação contra doenças que na nossa infância eram habituais, sarampo, catapora, e a gente ia na festa da catapora, do amiguinho, para já contrair, já liquidar esse assunto, e de repente você não precisa mais ter isso, você tem uma injeção, você tem uma vacina para isso. E aí o que aconteceu? Eles descobriram que estava rolando muito vídeo denunciando os efeitos graves das vacinas, tudo mentira, e que esses vídeos circulavam sobretudo pelo WhatsApp, que é algo meio descontrolado, e que era facilitado porque as nossas operadoras, elas não cobram pacote de dados quando você acessa o vídeo via WhatsApp. Se você for direto, der um Google, ela cobra o pacote. Então, era extremamente difundido isso. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tem um movimento pró-ignorância se difundindo aqui em outros lugares, mas ao contrário do movimento pró-ignorância, vamos dizer, inócuo, esse custa vidas. E isso é muito preocupante, quer dizer, consequências disso. Eu penso que nós devemos deixar muito claro quantas vidas são salvas pela ciência. Esse é um trabalho que parece crucial das áreas de saúde. Devemos também enfatizar muito como, desde 1900 para cá, a expectativa de vida ao nascer mais que dobrou. Isso é fruto do quê? Saneamento básico, água tratada, esgoto tratado e muitos procedimentos médicos.
avanço da ciência médica, tudo isso, tanto que eu comparei, eu fiz um livro há pouco tempo, 2 ideias filosóficas e a pandemia, em que eu falei quais são as ideias que permitem enfrentar a pandemia. Primeira ideia, a da compaixão. Você sentir que outra pessoa que está sofrendo deve ser acudida. Que é uma coisa que no século XVIII não havia. As pessoas iam à praça para ver matar. Queriam crueldade em cena. E isso aparece ainda hoje, em alguns programas de rádio, em alguns discursos. Você vê gente que tem esse elemento. E outro elemento é a ciência. Então acho, Cláudio, que seria muito importante um grande trabalho mostrando tudo que a gente deve na melhora da expectativa de vida e da qualidade de vida nisso. Só para concluir, Jurandir Freire Costa, meu amigo, que faz 15, 20 anos, ele comentou uma coisa que eu achei fabulosa. Falou, hoje é praticamente impossível uma pessoa passar 24 horas seguidas com uma dor intensa sem ser pelo menos anestesiada, sem pelo menos ter uma analgesia. Quer dizer, 24 horas seguidas de uma dor descontrolada, só se você não tiver acesso nenhum ao ambiente hospitalar. E isso no tempo dos nossos pais e avós, coitados, né? Teve gente que passou dias, meses, anos com dores tremendas. Então eu acho que esses ganhos e o fato de que eles vêm da ciência, a gente tem que divulgar. Ministro, uma das coisas que me vem à mente é o ambiente propício. Vejo, quer dizer, o empresariado falando muito de ambiente de negócios, né? E eu acho que a gente tem que construir uma mentalidade do ambiente da pesquisa. E por quê? Porque as lideranças que se ocupam de cargos públicos não necessariamente têm que entender de tudo. Às vezes, o ambiente é tão forte que, no fundo, as ideias se propagam, isso a gente não consegue alterar. Tá? De certa forma, a gente levanta alguns aspectos do negacionismo, sobre o qual nós vivemos recentemente, né? Esse desprezo pela ciência se refletiu inclusive em corte de verbas, né? Hoje acho que a gente tem uma infraestrutura de natureza econômica, de sustentabilidade para isso, que é muito, eu diria, ruim, né? Ela não suporta aquilo que a gente precisaria e deveria estar fazendo, né? Como a gente pode trabalhar no sentido de refletir a construção de um ambiente do entendimento da importância da pesquisa? Eu acho que o momento da pandemia foi importante para isso, né? Mas não é o suficiente. Quer dizer, a gente precisaria trabalhar um pouco mais. Como fazer para que o discurso, quer dizer, hoje a imprensa nos procura para falar da economia. Quer dizer, como é que a gente pode imaginar uma sociedade que avance e coloque a ciência num patamar do mesmo nível da respeitabilidade que a economia tem, dentro da perspectiva dos avanços de uma sociedade? Mas esse é um sinal da fraqueza dos nossos economistas, porque se você pega as pessoas, os órgãos aos quais eles se referem como Bíblia, por exemplo, The Economist, Wall Street Journal, a imprensa anglo-saxônica sobretudo, você verá que para eles o prioritário em termos de desenvolvimento econômico é pesquisa científica, aporte dela à tecnologia e formação de mão de obra altamente qualificada, chegando inclusive ao doutorado. Aqui no Brasil você vê os economistas discutindo o quê? Taxa de juros, retirar direitos trabalhistas, mas qualificação da mão de obra, alta qualificação, ou mesmo qualificação técnica, como era no Pronatec. O Pronatec foi um grande projeto de qualificação de trabalho técnico, às vezes apenas com 160 horas de estudo. A ideia era o quê? Você aumenta a competitividade. Então, primeiro, eu acho que aqui os economistas que têm poder no Brasil, eles são um tanto limitados, eles não percebem essa dimensão que fora do Brasil está tendo. Você pega a China, por exemplo. A China parte de um patamar muito fraco, ao mesmo tempo que ela tem milhares de anos de cultura, como a Índia também, né? Então, são dois países que o que trataram de fazer? Trataram de fazer projetos nacionais com muita ciência. Mas, incrivelmente, eles utilizam ciência. E, graças a isso, a China deslanchou completamente, né? Quer dizer, ela tem uma economia hoje poderosa e ela produz uma poluição gigantesca em Pequim, mas aí decide, agora vamos enfrentar a poluição e você sabe que em 5, 10 anos eles provavelmente vão resolver. Eu acho que, mais amplamente, é a chamada política com base em evidências científicas. A gente precisa ter uma formação, uma informação científica grande que os governantes saibam utilizar. O que um governante é? Um líder. Vou pegar 3 exemplos. O Fernando Henrique. Fernando Henrique entende de economia? Não é economista, mas
ele soube entender o que a equipe do Plano Real chegou para ele e disse, e soube traduzir isso em suporte político, tanto que foi o período em que a inflação foi abatida. Essa inflação que, se você contar para a criança hoje, a pessoa acha que você está inventando. Eu acredito que isso pode ter acontecido aqui. Acho que você está pensando talvez na Alemanha de Weimar. Mas o segundo, o Lula. O Lula é uma pessoa que não tem educação formal, mas ele foi capaz de entender, por exemplo, quando chegavam os educadores, quando chegavam os cientistas. Foi um governo que investiu muito em ciência, então ele se cercou de cientistas muito habilitados. E aí é uma coisa importante que é o seguinte: você, eu como cientistas, como nas nossas áreas, nós sabemos o que tem que ser feito, vou usar um termo que não é bom, técnica e cientificamente na área, mas construir a base política para isso é outra arte. Então você precisa ter alguém que seja capaz de traduzir isso para um grande público, para legitimar, para mostrar o que nós estamos dando de bom, por exemplo, a expectativa de vida maior, cura rápida de doenças, substituição de cirurgias por tratamentos clínicos menos agressivos e mais baratos e portanto, muito mais universalizáveis. Todas essas coisas, mas a gente precisa dessa tradução política. No limite, a gente poderia contratar pessoas que façam isso, que sejam bons divulgadores. Mas o importante mesmo é que isso implaque política pública. No caso da presidente Dilma, com quem eu trabalhei, e que teve infelizmente, teve um final de governo menos feliz, mas ela é uma pessoa absolutamente empenhada na questão do aumento da produtividade e na questão da energia. Então ela ia atrás disso o tempo todo, estava lendo, se cercava de gente como Maurício Tomasquim, que entende muito bem de energia. Então acho que o primeiro ponto é esse: nós temos que garantir que aqueles que têm o poder de escolha, o poder político, mas talvez também o poder econômico, sejam capazes de escutar tudo isso. Fora a gente fazer um trabalho importante, que eu diria vai além da educação científica, Cláudio, porque educação científica, para mim, é você fazer uma revista legal, bacana, e que você descobre curiosidades na ciência. Não é curiosidade que eu quero. Eu quero que a pessoa saiba como a ciência melhora a vida dela. Em resumo, eu acho que nós temos que fazer um grande trabalho de mostrar como a ciência melhora. Tipo, no limite seria o seguinte: você atende pessoas no seu consultório, no seu hospital, e talvez você pudesse, na hora que libera a pessoa, mesmo enquanto ela está lá, mostrar qual foi a ciência que salvou a vida dela, do pai dela. Assim, não é dar uma aula de ciência para um leigo, mas é dar um mínimo, assim, da pessoa perceber o que isso está trazendo. Um amigo meu dizia um tempo atrás que no teu corpo você tem coisa com menos de 2 anos de ciência. Pode ser a caneta que você está usando, pode ser a maneira como foi produzida a sua camisa, pode ser o seu óculos, o seu fone de audição, se você tiver já nesse nível de problema. Agora, tudo isso é fabuloso, né? Quer dizer, a gente está hoje na melhor época do mundo para você ter qualidade de vida. O senhor falou algo interessante a respeito das oportunidades que temos através de exemplos, né, para poder orientar, explicar o que foi necessário, o que a ciência agregou, por exemplo, num tratamento, né? E eu acho que talvez o momento mais rico para poder explicar a importância da ciência seja a educação, né? O senhor enxerga o Brasil com ferramentas para que isso possa convergir? Nós aqui no nosso hospital, quando criamos nosso Instituto de Ensino, era Instituto de Ensino e Pesquisa. São coisas que andam muito de forma paralela, né? Elas vão se retroalimentando, né? Essa mentalidade ou esse comportamento, ele está disseminado no Brasil? Existe esse entendimento ou a visão da educação é uma visão muito mercantilista? Olha, eu acho que infelizmente nem uma coisa nem outra. Eu digo infelizmente porque eu acho até que se a educação fosse muito mercantilista e entregasse produtos bons, eu não seria contra. Eu só acho que ficariam privados desses produtos os melhores talentos pobres, né? Que é uma coisa importante na política de cotas. O objetivo dela, em primeiro lugar, é identificar os talentos desperdiçados e trazê-los à tona. Então, quer dizer, o Brasil é um país que assassina talentos, porque não dá essa oportunidade. Agora, eu penso que nós temos várias frentes de combate. Uma frente de combate poderia ser essa frente em que você sai do efeito e chega à causa. Ou seja, você tem, por exemplo, um sapato melhor. Você gosta de velcro, por exemplo. Teu velcro te facilita muito o tênis. Então, por que não explicar de onde vem o velcro?
a pessoa melhora a saúde, recebe um remédio e fica bem. Por que não contar para essa pessoa que 10 anos atrás, 20 anos atrás, o remédio era muito mais complicado, muito mais caro, tinha efeitos colaterais terríveis, etc. Eu li, Cláudio, um livro, acho que é do Gel Silveira, grande jornalista, ele falava do tratamento de sífilis em Santos, 1920. A pessoa era colocada dentro de um armário e posta a suar. Um negócio horroroso, com uma chance de cura bastante baixa, né? Então, quer dizer, eu acho que se a gente mostra essas coisas, se a gente mostra, por exemplo, o advento da anestesia, mesmo o advento da vacina, e eu gosto muito da história da vacina a partir do Império Otomano, quer dizer, a gente liga muito a vacina ao Jenners, na Inglaterra, mas na verdade ele retomou coisas que eram adotadas no Império Otomano e que uma viajante inglesa, Lady Mary Montagu, presenciou as festas da vacina na Turquia, em que uma pessoa estava com varíola, pegava, passava uma navalha, infectavam outras e pronto, a pessoa ficava vacinada, né? Eu acho que contar essas histórias, que são histórias, algumas delas fascinantes, podem levar até vídeos alegres, colocar isso talvez num ambiente, inclusive hospitalar, em que a pessoa acaba de sair disso, e se a gente pega o tema como a saúde, como a ciência melhora a sua vida. Estou falando, no caso, pegando temas de saúde. Se a gente, o abastecimento, né, da água e o tratamento da água e do esgoto, que são coisas que têm muito a ver com uma área mista, que é saúde pública, entre as áreas médicas e a sociologia. Ou se a gente pegar ainda a enfermagem, de que a gente estava falando antes. A medicina, ela foi muito para a pesquisa, vamos dizer, biológica. Parece-me que o trato do profissional de saúde com o seu paciente é uma coisa que ficou mais adstrita à enfermagem. Talvez faça falta ao médico, talvez precise complementar os currículos de médico com isso. Mas o trabalho da enfermeira, da assistente de enfermagem, é um trabalho fabuloso. Se a gente mostrar todas essas coisas, mostrar quanto conhecimento tem embutido, a gente pode ganhar a parada com o público. E eu gosto de dizer isso porque a gente fala muito que as políticas têm que ser de Estado e não de sociedade, e não de governo. E eu prefiro dizer, tem que ser de sociedade, porque o Estado ainda é o poder público. Mas se nós que elegemos, se nós que somos sociedade, não assumirmos claramente a importância disso tudo, o Estado não veio de Marte, sabe? O Estado está aí porque as pessoas são eleitas. Então, quando você tem o negacionismo granjeando votos, é sinal de que algo está muito errado. Quer dizer, é muito louco. Você tem uma sociedade que cresce, a alimentação melhora. Você vai nos mercados, você vê, por exemplo, que a fome não é mais um destino da humanidade. A fome hoje ocorre por falta de acesso, falta de distribuição, mas não por falta de produção. Aí você compra coisas lá, mas é possível que muita coisa tenha agrotóxicos aos montes. Aí então se desenvolve um outro setor que é mais caro, mas que vai baratear, que é o setor de comida orgânica. Então você está tendo avanços o tempo todo fabulosos, né? A comida vegana, que era uma coisa assim mais ou menos penitência religiosa, né, virou uma comida muito gostosa, né? Quer dizer, você tem avanços que são fabulosos, a gente tem que mostrar para as pessoas isso. Eu gosto quando o senhor fala a respeito das políticas de Estado, né? Uhum. E o ambiente político, eu acho que ele não tem sido muito favorável a isso, né? Parece que montou-se um grande estádio de futebol, onde a gente tem torcidas, né? E num dado momento o time vencedor permanece em campo e aí ele só trabalha para a sua torcida. Quando na realidade o processo eleitoral é um e a gestão de um país é outro. Nós temos que governar para todos, e aliás, quanto à contribuição, inclusive daqueles que não foram favoráveis a nós, com certeza, naquele momento eleitoral. A intelectualidade está a favor da sociedade, não a favor de um governo, né? Eu acho que tem sido desprezado muito isso, né? E algo que me preocupa muito é o poder da voz e o poder da atitude, do exemplo dos governantes. Uhum. Isso traz repercussões negativas. Eu acho que nesse momento nós estamos tendo muito por conta disso, um preço muito caro por conta disso. Como está a reputação da comunidade científica no exterior? A comunidade científica brasileira, ela foi afetada pelo comportamento? Sim, a nossa imagem muito fora. Muito pouco. Na verdade, quando você viaja, seja como cidadão, seja como professor, você tem muita solidariedade. As
pessoas dizem, vocês estão passando um momento muito ruim. Então, eu não tive nenhuma experiência, eu passei 3 meses dando aula em Veneza, na Universidade Ca' Foscari. O censo dos professores lá, alunos, das outras pessoas, quando falavam que era do Brasil, era solidariedade, no sentido de dizer, vocês estão passando um momento muito ruim. Mas eles não confundiam a gente com o que está vendo aqui hoje. Agora, há um ponto que você colocou, que 2 pontos são muito sérios. O primeiro é o seguinte, você elege um governo, isso não é uma declaração de guerra a quem perdeu a eleição, não pode ser. Um governo é eleito para ser uma liderança, mas não para ser uma exclusão. Então, esse governo que foi avalizado nas urnas para encaminhar determinadas políticas, e avalizado para encaminhar aquelas que ele propagandeou, que ele alardeou, não dá para ele prometer uma coisa e depois fazer o contrário, que isso não tem legitimidade, mas esse governo não pode fazer da gestão dele uma perseguição a quem perdeu a eleição. Isso não pode, isso é básica da democracia, até porque daí a alguns anos deve provavelmente virar a mesa. Agora, é muito importante a gente ter, você tem uma democracia quando os principais lados em oposição compartilham certos valores. O valor do respeito à vida, o valor do respeito à dignidade humana, os direitos humanos em geral, a não perseguição, Bom, quando a gente está falando no hospital israelense, isso é uma coisa flagrante, quer dizer, um dos primeiros pontos, quer dizer, uma das coisas mais simbólicas de horror do século XX e que remonta a séculos anteriores é o antissemitismo. Então, é evidente que isso é desumano, é evidente que isso é intolerável, como todos os preconceitos étnicos e outros até, de homofobia e tudo mais. Então, quando você tem governos, um ambiente político no qual há consenso sobre o que é dever ético de toda a sociedade e o que é inaceitável, as coisas funcionam melhores, porque você vai dizer, bom, nós estamos de acordo sobre tais pontos e nós divergimos quanto aos meios. Por exemplo, eu quero mais iniciativa privada, eu quero mais investimento público. Como você faz? Dá um exemplo. Couro de vacas brasileiras. O Ney Bittencourt, um empresário que foi meu amigo, ele dizia, a cola usada para os nossos sapatos não é a mais adequada para o couro brasileiro. Então, ela é importada fora, dá 90% de êxito, mas a gente tinha que ter uma cola 100%. E eu fiquei pensando muito. Você tem 2 hipóteses. Você faz, ou 3 até, uma competição entre as empresas privadas, quem emplacar, emplacou, vai concorrer com isso. Segundo, o governo patrocina o investimento nisso, disponibiliza a todos e diz, vocês vão transferir isso para os seus clientes e baratear. Terceira hipótese, o governo faz a banca pesquisa e vende a quem pagar melhor. São 3 políticas diferentes. A minha preferida é o governo faz a pesquisa e fornece preço simbólico ou preço de custo, mas exigindo a contrapartida da universalização e do barateamento. Mas se você quiser adotar outra política, não é uma política, não é o bem contra o mal, entendeu? Quer dizer, da mesma forma, por exemplo, acabar com doenças crônicas, acabar com a miséria, não é uma política necessariamente socialista ou necessariamente liberal. Você tem as 2 linhas tendo conseguido isso em diferentes países do mundo. Então, você tem que dizer, bom, o projeto do Brasil, a Constituição diz, sociedade solidária, justa, próspera e que erradique a pobreza. Esse tem que ser um projeto de todos, seja PSDB, PT, o partido que for. Porque a Constituição é para todos, né? É para todos. E como o senhor falou bem, quer dizer, eu acho que os meios talvez sejam diferentes, mas no fundo a repercussão é junto ao cidadão. E é a ele que nós temos que fazer a entrega. Pode ser que queremos fazer no modelo mais intervencionista, ou no modelo mais liberal, quer dizer, essas coisas se conversam. Aliás, eu acho que essa divisão, né, que separa esses mundos é algo absolutamente na prática que não funciona. Quer dizer, podemos ter governos que são mais de esquerda e que talvez adotem modelos liberais para certas coisas, inclusive nem sei se é adequado chamar de esquerda ou direita, né? Eu acho adequado, mas eu acho que é sempre um mix, você sempre faz uma combinação. Você não pode fazer só uma coisa de um lado, por exemplo, senão no limite. Vamos pegar, por exemplo, a frase famosa que eu acho que está presente no SUS, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Você não pode ter uma política social sem partir disso.
Então, você tem que ter atendimento de saúde, as pessoas conforme as necessitam. E você tem que arrecadar recursos de pagamento para isso, conforme as pessoas têm potencialidades de renda e de patrimônio. Agora, isso tudo você tem 1000 maneiras de você estabelecer e para fazer jogar, por um lado, justiça social, por outro lado, sustentabilidade econômica. Você tem que ser capaz de fazer as duas coisas. E isso acho que é a arte do político, o político que é. E é nesse ponto que a gente que está fornecendo, na melhor das hipóteses, conhecimento, ciência, etc., a gente nem sempre tem capacidade de articular tudo isso. A gente tem que entender isso, mas tem que ser capaz de que os líderes políticos façam essa parte deles. E o investimento privado na pesquisa no nosso país? Pois é, ele não é grande, né? Então, a gente compara muitas universidades norte-americanas, eu acho que é um erro muito grande quando se pensa que você transplanta uma cultura para outra e ponto final. Uma coisa dá certo num lugar, então vamos fazer isso. E no Brasil tem muito essa ideia de que nós somos um erro cultural. Então, sendo um erro cultural, o Brasil deveria ter esse transplante de medula de valores para que nós adotemos procedimentos que são difíceis aqui, para o bem e para o mal. Eu acho lamentável que o empresário brasileiro não tenha a vertente norte-americana de fazer doações maciças à universidade em que estudou, a biblioteca em que leu. Você entra na Biblioteca Pública de Nova York, tem um negócio, um sujeito, imigrante judeu, começo do século XX, ia toda noite ler lá, ficou rico, doou a grana dele para a Biblioteca Municipal. Quer dizer, isso é maravilhoso. Agora, isso aqui é muito difícil, porque o que deveríamos fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, deveríamos, na formação das pessoas, insistir na responsabilidade social de todo mundo. Isso não é exatamente, não é liberalismo raiz, porque o liberalismo tem uma tendência a achar que cada um é um indivíduo que conseguiu tudo pelo seu esforço individual. Não é verdade. Você cresceu com uma família que te acolheu, teve vizinhos que brincaram com você, que te ensinaram coisas, que te puseram limites. Tudo isso forma uma pessoa. E eu acho que faz falta, na universidade, por exemplo, ensinar ao estudante das mais diferentes matérias que ele não está lá para privatizar o diploma dele, mas que ele está sendo sustentado pela sociedade para ser um bom profissional com compromissos sociais. Então, como vão se dar esses compromissos sociais? Eu até brinco às vezes, eu digo, eu vejo mais chance do GIF, de uma das entidades empresariais voltadas à responsabilidade social, discutir responsabilidade social do que a UNE. É uma pena, mas eu vejo mais chance disso. Mas eu acho que isso deveria ser expandido, não é só para quem estudou em escola pública, porque se você estudou em escola particular, você tem da mesma forma o senhor que vendia doces na porta da escola e que eventualmente te deu um doce de presente, sorriu para você. Então, a socialização nossa é um processo complexo e nós temos que ter um senso maior de compromisso com isso, compromisso de retorno. Pensar também duas coisas, né? O Gregório de Vivier diz que você não tem medo do assalto nos lugares que você limpa a sua própria privada, falando dos países europeus. Então, e outra coisa que é interessante é que quando você tem um compromisso social, uma sociedade mais inclusiva, cai a criminalidade. Mas o senhor falava agora, eu remeti à minha própria formação, né? Talvez num passado não tão distante, né, eu colocava o valor até da educação que tive na minha casa sobre a lógica daquilo que eu aprendi na escola e talvez um patrimônio restrito do meu pai, eu não diria material, né? Mas o meu pai foi uma pessoa que durante toda a sua vida trabalhava, mas tinha uma atividade social comunitária. Então, ou ele era membro de um conselho da Associação de Roupas Brancas, ou ele era conselheiro da Hebraica. Então, a minha vida eu cresci vendo um lado que eu não tive na escola, né? Então, essa visão do compromisso social, ele tem que vir desde cedo, né? Por isso eu acho muito interessante quando eu vejo escolas incentivando, dentro da formação, que alguém tenha uma atividade social. E aí, em dado momento, o senhor falou da liderança, e nós até aprofundamos um pouquinho, do exemplo e da atitude. E eu acho que nós temos um momento muito complexo, fruto do negacionismo.
né? Como nós podemos, veja, nós estamos nesse momento confrontando as mais altas lideranças do país, que permanecem no negacionismo, né? Como reverter esse cenário? Nós estamos com pouca gente se vacinando, inclusive para polio, né? Então é uma loucura, 15% dos brasileiros não tomaram a primeira dose da vacina contra o Covid. Quer dizer, no meu livro As Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, eu comentei a mortalidade da gripe dita espanhola, faz 100 anos, foi 5% da população mundial. Dessa vez foi 1/1000, talvez. Isso tudo, na época já se sabia de micróbios, vírus, bactérias, já sabia de isolamento, já havia vários cuidados, só que as ciências médicas deram um salto gigantesco nesses 100 anos, que reduziu então a mortalidade numa coisa dessa, uma pandemia terrível, sem cura na época, de 50 vezes. Isso é um ganho grande. A gente tem que ser bater muito nessa tecla contra os negacionistas. Insistir e mostrar também que mesmo o negacionista está fazendo uso de muita ciência em outras coisas que ele nem percebe. Agora, como nós podemos desenvolver isso é muito importante. Eu creio que um próximo governo terá que colocar muito mais ciência do que já colocou no passado. Os governos anteriores usaram muita ciência, mas o ponto que me parece que vai ser o grande corte, Cláudio, é na questão do meio ambiente. O meio ambiente é um assunto que nesses últimos 10 anos, justamente período em que tivemos vários retrocessos, nesses últimos 10 anos o meio ambiente se tornou talvez a grande questão do mundo. Então, não é só aquecimento climático, é a percepção de que a floresta de pé vale muito mais do que cortada, porque adianta se abater toras de 300, 500 anos para fazer móveis da Tok ou da IKEA e depois você soltar no ar assim, uma quantidade de carbono louca. Quer dizer, o Paulo Artacho, que é meu vice-presidente, calcula em 180 mil bilhões de toneladas de carbono armazenadas na Amazônia. Isso, se você soltar, é uma catástrofe. Ou pega o permafrost, aquele quase gelo que tem no hemisfério norte. O permafrost ele tem uma quantidade de metanol assim, que é uma loucura. E não tem como e está derretendo. Então, todo esse gás vai para o espaço e vai poluir, vai matar a gente. E o que a gente faz quando os acordos a respeito não estão sendo cumpridos? É uma coisa premente e, ao mesmo tempo, é uma coisa negada, porque vai custar dinheiro. Nós estamos nos isolando, né? Porque nós estamos totalmente desalinhados de um discurso que primeiro, ele é geral, ele é universal, né? Segundo, porque ele é fundamental e nós estamos negando, né? Nós vamos precisar de uma política muito bem conduzida, porque na questão ambiental, o Brasil deve realmente cobrar do resto do mundo a manutenção da floresta amazônica. Mas cobrar isso não é na base de nós vamos queimar a não ser que vocês nos cobrem. Um pouco aquela coisa da criança que diz, vou parar de respirar se não me comprar o doce. Mas a outra coisa também é que nós temos que levar em conta que os povos da floresta têm sido historicamente responsáveis pela preservação da floresta. Então nós temos que estudar o conhecimento deles, traduzido em linguagem científica e recompensá-los por isso. É interessante, ministro, porque toda essa discussão de meio ambiente nos últimos anos, ela tem sido exaustiva. Aí precisa a morte de 2 pessoas para que isso talvez ganhe até mais relevo do que a própria importância da floresta amazônica. Eu fiquei chocado com isso, com a morte, evidentemente, né? Mas o fato disso ter uma capacidade de convocação mais forte que toda a questão ambiental, que para mim é uma questão... E 1000 mortes, assim, ou milhares de mortes anônimas, né? Exatamente. Mas um assassinato brutal de 2 pessoas que são destacadas tem esse papel simbólico. E, infelizmente, na nossa sociedade é assim mesmo. Quando você tem foto, histórico, etc., isso causa um impacto muito maior do que quando você tem só o dado bruto, né? Nós estamos num momento de extrema polarização, né? E essa polarização, eu acho que o debate ele é riquíssimo sempre, né? Mas uma polarização que beira a violência, isso eu acho um absurdo, né? Mas grande parte estimulada pelas mídias sociais, né? De que maneira o senhor avalia as mídias sociais dentro do processo democrático? Olha, eu sou uma pessoa que deu errado nesse ponto.
Porque eu acreditei, como muitos outros, como o Fernando Henrique, que até me chamou numa ocasião para contar uma coisa assim, muitos de nós acreditamos que as mídias sociais iam resolver o problema da democracia direta, que elas iam democratizar a comunicação, porque quando você abre um blog, um site, o que seja, você tem um custo praticamente zero de industrial, vamos dizer, ao contrário de um jornal, que você precisa de prédio, rotativas, tinta, tudo mais. Então houve toda essa expectativa de que o mundo da internet ia permitir a voz de quem não tem voz. O problema é que rapidamente surgiram esses espertos que monetizam mentiras, monetizam a ameaça da violência. E aí eu acho, voltando ao tema da compaixão, a compaixão é um tema que surge com Rousseau. Não vou dizer que não existiu antes, mas foi Jean-Jacques Rousseau quem colocou esse tema como importante ao levantar a ideia de que o sentimento humano básico é a compaixão que você tem pelo sofrimento de outro ser vivo, não só humano, pode ser animal. Você vê um burro sendo chicoteado, você se condói dele, que foi o que levou Nietzsche à loucura. Ele viu um burro apanhando numa rua de Turim, abraçou o burro e enlouqueceu. Mas essa ideia do Rousseau, ela contrasta com o quê? Com séculos e milênios mesmo de espetáculos públicos. O grande espetáculo público até o século XVIII era você ver uma execução, às vezes com requintes de crueldade. E a execução pública só termina na virada do século XIX para o XX nos países ocidentais, ainda é praticado em vários países islâmicos. É uma coisa meio atroz, de vez em quando você vê uma notícia disso, mas isso é muito recente e o prazer no sofrimento alheio ainda existe, embora muita gente tenha tido vergonha de dizer isso, mas de vez em quando solta em alguma frase. E eu acho que, vamos dizer, uma parte do negacionismo está ligada a isso. Sabe, sofra, todo mundo vai morrer, eu não sou coveiro. Você tem essas frases de todo tipo de pessoa. E quando houve a democratização no Brasil, isso era muito presente nas rádios que clamavam por uma repressão policial violenta, assim, rota na rua, bandido bom é bandido morto, etc. Né? Como se você pudesse dizer que uma pessoa é bandido antes de um julgamento justo, um inquérito justo, tanto que você vê que o grau de injustiça no sistema brasileiro é maior do que os sistemas que fazem uma pesquisa científica mais apurada. Tá? Acho que todos nós já vimos filmes ou séries americanas e europeias que tratam de investigação criminal e vemos que entra a ciência o tempo todo lá. Então não entra pancada. Pancada não funciona muito, porque quando você bate na pessoa, ela vai dizer o que você quer que ela diga, não a verdade. Então, eu penso que nós estamos agora com uma luta civilizacional entre uma visão mais humana, uma visão de direitos humanos, uma visão que vai punir gente que tenha cometido crime, mas com base na ciência e procurando efetivamente fazer que as pessoas se reintegrem na sociedade, em vez de serem sempre uma ameaça para ela. Agora, isso tudo está indo contra essa visão muito tosca, mas que tem a força dos milênios por trás dela, que é a visão da violência, da tortura, da pancada. E eu acho que esse é o grande enfrentamento. Nós precisamos, para além de diferentes posições políticas, econômicas, etc., unir as pessoas que têm valores éticos. Sabe? Eu acho que a gente está às vésperas da opção por um modelo de liderança e não por um modelo de um sistema econômico ou de um novo presidente. Né? Só te cortando um instantinho, eu acho que para você ter uma boa liderança é um talento fantástico. Nós tivemos líderes fantásticos nesse país. Poucos, mas tivemos. E diferentes entre si. Agora, eu acho que nós precisamos ter, antes de mais nada, um suporte a essas lideranças. Nós precisamos ter pessoas que não sejam anjos encarnados que desceram do céu, mas pessoas que nós escolhemos e com quem nós sabemos dialogar. Quer dizer, se nós não tivermos essa base, as lideranças vão ser fracas. Agora, vamos ter um processo eleitoral e vai ser escolhido um novo presidente, né? O presidente não é dono do Brasil. Tem alguns até que acham, mas não são, né? Na realidade, o presidente tem que exercer uma liderança, buscar um corpo técnico, de gente competente. Agora, a polarização, eventualmente, ela não vai desaparecer, porque o fato de alguém não ser eleito não significa que ele não vai continuar propagando suas ideias ou que a sociedade vai silenciar. Dentro desse pano de fundo,
até como nossa última pergunta, né? Ficaríamos aqui muito tempo falando. O Brasil consegue ter um futuro um pouco mais sereno para os próximos 4 anos? Olha, vamos pegar o pior caso do século XX, a Alemanha nazista. Eu acho que não houve um caso tão ruim no século XX quanto esse. Até porque o ponto de partida tinha do bem, do melhor e do pior. Um país muito culto e um país com uma tradição antissemita forte. A Alemanha faz uma barbaridade durante 12 anos do nazismo, sendo responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas, numa desfiguração do mapa da Europa, tudo isso. No entanto, a Alemanha conseguiu superar isso muito bem. Quer dizer, ela conseguiu desnazificar, ela conseguiu ter uma cultura democrática intensa. Não foi fácil, houve nazista ainda exercendo o cargo durante um bom tempo, muita gente denunciando, mas ela conseguiu superar isso. Eu acho que então nós podemos. Agora, talvez nós precisemos envidar muito esforço. Não dá, acho que, para continuar varrendo a sujeira para baixo do tapete, que é a tradição brasileira. Termina, veja, né, uma independência proclamada pelo príncipe herdeiro de Portugal. Muda o quê? Pouca coisa. República proclamada pelo general da monarquia. Muda pouca coisa. Revolução de 30, golpe de 45, restauração democrática de 85, tudo com os anteriores, né? Então nós temos que fazer um ajuste de contas com a nossa história melhor do que isso. Agora, polarização, Cláudio, eu só diria o seguinte: polarização não é quando você tem duas pontas opostas, é quando você tem dois extremismos. Hoje o extremismo está de um lado só. E isso é muito triste. Quer dizer, surgiu um extremismo negacionista nesse país que é muito preocupante, porque é o chamado populismo, como dizem hoje, né, que apela às paixões mais vulgares das pessoas e promete coisas que são totalmente inviáveis, né, não vão acontecer. Mas que emerge muito das chamadas guerras culturais americanas, que era o quê? Guerras de costumes. Então você começa a dizer, atacar homossexual, atacar negro, atacar indígena, atacar chicano, atacar imigrante. Então isso nós temos que, por fim, esse é um país de imigrantes. Então, uns forçados, outros mais ou menos voluntários, né? Mas, enfim, é um país de imigrantes. Quer dizer, a grande maioria da população não é originária, não estava aqui há 500 anos, né? Então, nós temos que pegar leve nisso, temos que ser um país acolhedor, que nós sempre fomos. Sim. Por que deixamos de ser? Aliás, uma das grandes qualidades do povo brasileiro, né? Que é a sua capacidade amistosa, né? A capacidade de congregar. Isso, nos últimos anos, nós vimos como uma perda de valor. E isso exige também um estudo, a gente falou de ciência várias vezes, nós temos que estudar por que o ódio substituiu esse lado brasileiro tão afetuoso, tão, enfim, tão querido das outras pessoas, né? Queria agradecer muito, muito mesmo. Acho que é um banho de conhecimento, né? Uma capacidade de poder enxergar as coisas de uma forma mais ampla. Digo, quem vai assistir a gente provavelmente vai sentir aquilo que eu senti, muito inspiracional. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer na época que o senhor era ministro, né? E conversávamos sobre as expansões que nós queremos fazer na área de ensino aqui do nosso hospital. O hospital cresceu muito nessa frente, né? E eu acho que é um orgulho para nós, brasileiros, sabermos que temos um cidadão como nós, uma capacidade de visão de mundo tão ampla e realmente, até para mim, dentro dos meus movimentos futuros, né, poder usar referências aqui expressas, né, de um compromisso fiel com a verdade, né? Eu acho que talvez falte para a sociedade brasileira, né, fruto até, como lhe falei, de uma liderança que tem que dar o exemplo e tem que ter uma voz própria para os seus movimentos, né, buscar boas referências. Eu acho que o seu caso, para mim, é algo muito especial. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, fico muito feliz com essa oportunidade e é muito bom a gente sentir esse negócio, que para mim é fundamental, que é a gente unir as inteligências para um Brasil melhor. Quer dizer, quando a gente tem um espaço como o do Einstein, que é um espaço dedicado à inteligência na saúde, isso salva vidas, melhora a condição das pessoas e nós temos que pensar muito nesse futuro. Um futuro em que a pessoa não... Veja, pega os nossos avós, né, que às vezes morriam aos 40 anos de idade, Cláudio. O que eles podiam aproveitar de uma aposentadoria que nem chegava?
E hoje, o que a gente tem de oportunidades para uma pessoa de conhecer o mundo, de conhecer coisas, de ter um lazer criativo? Isso é fabuloso. E nós estamos todos juntos nisso, né? Então, muito obrigado. Trabalho no Brasil. Obrigado.